Olá, estudantes do 9º ano. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a estrutura do parágrafo no texto didático científico. Você sabe o que significa uma estrutura? Aqui você pode observar que nós temos ali aqueles quadrados dispostos, o cubo disposto, e nós podemos perceber que um está segurando o outro. Se você pensar em termos de uma casa, a estrutura da casa é feita de concreto, é feita também com ferro, armamento, é colocado, buracos no chão para sustentar a casa. E um parágrafo, será que ele tem uma estrutura também? Vamos observar. Aqui temos a imagem de um parágrafo sendo mostrada. Parágrafo é o nome dado à estrutura da divisão de textos escritos. Então, esse adentramento que se faz da margem é chamado de parágrafo. Mas e como é que nós fazemos essa divisão? Será que essa divisão eu só vou escrevendo e aí, de repente, eu mudo de linha e faço um novo parágrafo? Não é bem assim. Um parágrafo precisa ser uma unidade temática, ele precisa abordar um mesmo tema. Então, cuide, você que está iniciando no seu processo da escrita, cuide para que os parágrafos não sejam muito grandes, eles precisam ser relativamente curtos, 5, 6, até 10 linhas, não muito mais do que isso, para que você não fique ali se perdendo naquela história. Ou se perca ali naquele mesmo assunto que você está tratando. Qual é a estrutura de um parágrafo? O parágrafo ele precisa ter uma ideia principal, que é o tema central sobre o qual o texto trata. Ligada à ideia principal estão as ideias secundárias. A ideia principal nem sempre está clara, sendo preciso ler todo o texto para compreendê-la. Mas do que é que trata o parágrafo? O que a gente vai fazer num parágrafo? Vamos pensar. Então, lá no parágrafo eu vou ter uma ideia central, como, por exemplo, um texto que você estivesse lendo. O texto que dizia assim: o primeiro amor é como se fosse um sonho. Então, eu tenho lá, primeiro amor é como se fosse um sonho, é a ideia central do parágrafo. E aí, tudo o que vier depois vai ser mostrado reduzidamente, detalhadamente a respeito daquele mesmo tema. Por que o primeiro amor é como se fosse um sonho? Quando nós amamos pela primeira vez, geralmente a pessoa amada não sabe que é amada. Então, é um sonho porque fica só lá na nossa cabeça. Também acontece que a gente tem medo de concretizar esse amor. Já é uma segunda ideia. E aí, por conta desse medo, a gente não concretiza o amor por medo daquilo não ser do jeito que eu achava que deveria ser. Também tenho vergonha das outras pessoas. Isso tudo são ideias secundárias dentro de uma ideia principal. Então, como que se divide o parágrafo? Ideia central, ideia principal, como se fosse o tema do parágrafo. E aí eu tenho ideias secundárias. Essas ideias secundárias, elas têm que ser dentro desse mesmo tema, tem que ser nuances de um mesmo tema, desdobramentos deste mesmo tema. Você não pode mudar, estava falando de uma coisa e muda para outra coisa. Dentro de um mesmo parágrafo, você não pode mudar de assunto. Dentro de um parágrafo, você vai tratar de várias maneiras aquele mesmo assunto. Esse assunto tem que ser mostrado de várias maneiras. As ideias secundárias são explicações, detalhes, ideias que são desenvolvidas com base nas ideias principais. Então, você não vai fazer ali mudando de assunto. Vai ter que ser desdobramentos. Então, eu tenho uma ideia maior, ideias menorzinhas dentro dessa ideia maior. As ideias secundárias expandem a ideia principal. Então, o parágrafo em textos didáticos científicos, em textos que nós temos ali o objetivo de dissertar sobre algo, precisa ter um parágrafo com uma ideia principal, mais ideias secundárias. Nesse vídeo, nós falamos sobre a estrutura do parágrafo no texto didático científico. Espero que vocês tenham gostado e até breve!